Primeiro eu Mas gostaria... Pode? eu vou fazer rapidinho a introdução, né, e eu passo a palavra para você. Ok. Tá? Então, bom dia a todos, né? Nós vamos iniciar agora a defesa de TCC, né, para grupo A, para sessões de média tensão. Então, vamos prestigiar o trabalho da Andréia Costa, né, que é intitulado de dimensionamento de um sistema fotovoltaico de 402 kW para um armazém de grãos em Sorriso, Mato Grosso. Tá? Então, esse trabalho foi orientado por mim nesse período aí de 3 meses. Antes da gente continuar, eu gostaria de agradecer, né, ao professor Everton, né, essa é a banca avaliadora desse trabalho, né, por ter aceito o convite meu e da Andréia para avaliar esse TCC. Então, deixo o Everton registrado o meu agradecimento, tá bom, pelo seu tempo. Falar rapidamente da dinâmica, para quem for nos acompanhar e ver essa gravação posteriormente. A Andréia vai ter 20 minutos para fazer a apresentação dela, né, a primeira etapa. Segunda etapa, 20 minutos para a ardição, né, o professor Everton fazer suas críticas, sugestões e questionamentos. E, por fim, a última etapa, a terceira e última etapa, vem a deliberação, né, onde eu trabalho sob a ótica de aprovação ou não do trabalho. Então, André, tudo certo aí, né? Então, podemos iniciar essa primeira etapa, a palavra está com você. Obrigada, professor. Primeiro, bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença do professor Everton pela disponibilidade e pelo professor João Marcos pela orientação. Então, meu trabalho, né, de conclusão desenvolvido, ele buscou realizar então, o dimensionamento, né, como já falado pelo professor, de um sistema fotovoltaico de 402,93 kW para um armazém de grãos em Sorriso, Mato Grosso. Com isso, a apresentação ela vai abordar a seguinte divisão: objetivo, análise do local da instalação, levantamento do consumo, dimensionamento do sistema fotovoltaico, dimensionamento da cabine primária, análise da viabilidade econômica, conclusão e, por fim, bibliografias. O objetivo desse trabalho ele foi apresentar, no caso, uma solução de geração fotovoltaica, né, para um setor forte na região onde eu atuo, estado, no caso, norte do Mato Grosso. Então, objetivando aí, né, o levantamento, dimensionamento, projeto e análise de uma mini geração de 402,93 kW. O armazém, né, de grãos ele está localizado então na área rural do município de Sorriso, Mato Grosso. Ele é atendido em média tensão, no nível de tensão de 34,5 kV. Nas instalações desse armazém, a gente tem 2 unidades consumidoras que juntas, né, atendem aí a demanda requerida pelas cargas elétricas desse armazém, desse silo horizontal. Nesse trabalho, denominou-se, então, para facilitar essas unidades consumidoras, como unidade consumidora número 1 e unidade consumidora 2, onde a gente pode ver marcado aí na figura. Então, tratando-se, no caso, de uma unidade consumidora, né, que possui, de uma instalação que possui um pátio grande, então optou-se, então, por um sistema instalado em solo, onde a gente pode identificar um retângulo ali marcado em verde na foto. A partir disso, né, sendo essas 2 unidades consumidoras, né, atendidas em média tensão e com a mesma potência de entrada, a gente definiu qual seria a unidade, né, que seria a unidade geradora, junto com o cliente, e a unidade que seria a beneficiária. Pela figura, a gente verifica que a unidade consumidora está mais próxima da instalação, onde seria a área onde ficaria o sistema. E a unidade consumidora 2 é um pouco mais afastada, né? Então, em termos de custo, a gente sabe que cabo de corrente alternada daria uma alteração. Dessa maneira, a unidade consumidora 1, né, foi escolhida para ser a unidade geradora, então, no caso, autoconsumo remoto, enquanto a unidade 2 seria a unidade beneficiária, que participaria do sistema de compensação de energia elétrica, recebendo o excedente da produção. Quanto à parte de perdas de geração, verificou-se, né, no caso, o sistema, por ser uma área rural, estar do lado, né, de uma estrada sem pavimentação, a gente teria um problema muito grande aí com poeira, né, que seria o maior agente de perdas, então totalizando em torno de 5%. Quanto à questão de árvores, né, que a gente pode observar na figura na região noroeste da usina, o cliente optou, né, para fazer a remoção dessas árvores, então, a fim de diminuir as perdas aí por sombreamento. Com relação às outras perdas ômicas, 3%, conversão de corrente contínua para alternada, 2%, reflexão, 2%, e temperatura e descasamento, né, mismatch, em torno de 4%. E o total, então, dessa forma, ficou em 20% com relação às perdas de geração. Quanto ao levantamento de consumo das instalações, na unidade consumidora 1, como a gente já mencionou, possui um transformador de 300 kVA, e esse transformador ele é responsável nesse armazém pela secagem, armazenagem e a expedição dos grãos. Na tabela, a gente consegue observar o histórico de consumo de 12 meses. A partir disso, a partir desse levantamento, a gente pode verificar o consumo, né, no horário ponta, total de 21 mil, quase 22 mil kWh ano de consumo, enquanto no horário fora ponta, seria um total de 370 mil kWh ano. E, além disso, essa unidade consumidora, que seria a unidade geradora,
ela possui uma demanda contratada para carga de 230 kW. E a unidade consumidora número 2, também com um transformador de 300 kVA na sua entrada, ela possui, então, um consumo aí levantado na tabela número 2, onde a gente observa, então, no consumo ponta, total de 18.000 kWh, enquanto no fora ponta, um total de 147.000 kWh. E a demanda, né, contratada para essa instalação em 220. Somando, então, o consumo dessas duas unidades consumidoras, que seriam o dimensionamento, né, para suprir esse consumo, a gente vai ter no horário ponta um total de 40.000 kWh ano, e para o horário fora ponta, total de 517.000. A gente sabe que para o cliente do grupo A, por ter 2 postos tarifários, a gente precisa realizar uma conversão do consumo do horário ponta. Então, nas consultas, né, da tarifa vigente, a gente encontra que para a Energisa Mato Grosso, o fator de ajuste de conversão horário ponta para o fora ponta é de 1,55. Então, assim, realizando as conversões, a gente tem um total de consumo de 579.000 kWh ano, que essa unidade necessita de geração para suprir esse consumo. Outro fator importante de dimensionamento, que é consultado, a gente consegue encontrar que é a irradiação solar. Então, para essa localidade, o armazém graneleiro, né, está numa localidade onde a irradiação é de 5,01 kWh por metro quadrado dia. Dito isso, a gente consegue iniciar a parte, né, das escolhas dos equipamentos e que vão ser empregados nesse sistema. Quanto ao módulo fotovoltaico, foi definido, então, o modelo da Astro Energy, painel de 555 watts, onde ele apresenta, então, né, na tabela as especificações elétricas, dando aqui a tensão, né, para a corrente de curto-circuito, com 3,98 ampere, e a tensão de VOC, né, de 50,3 volts. Quanto conhecendo, então, essas características, a gente consegue, daí, determinar a quantidade de módulos que a gente vai precisar para poder gerar a necessidade energética. Para esse sistema, o valor de energia diário, o valor de energia diária ficaria em 1.609 a necessidade. Então, realizando o cálculo aqui, né, pelos fatores, a gente encontra aí o valor de módulos em 724,58. Realizando um arredondamento, a gente estimou, então, 726 unidades desse painel. Quanto aos inversores, né, então, escolheu-se para esse projeto os modelos do fabricante Solis, modelos on-grid de inversores, sendo 2 deles de 60 kW e 3 unidades do modelo de 50 kW. Esses inversores ambos possuem um overload de 150%, então chegando aí, podendo ser dimensionado até 90.000 watt-pico e 75.000 watt-pico para o inversor de 50. Nessa maneira, na tabela número 4, a gente pode ver, no caso, os limites, né, para esses equipamentos, todas as características elétricas, estão dando atenção aqui para a tensão de entrada em 1.100 volts, e a corrente, no caso, de entrada de 32 amperes, que precisam ser respeitados. Realizando, então, a avaliação do módulo com o inversor, a gente tem que, para os 2 inversores de 60 kW que foi escolhido, a gente vai ter individualmente 162 módulos para cada. No caso, a potência pico do arranjo ficaria, então, em 89,91, respeitando o limite máximo de 90 kW. Quanto ao arranjo desse equipamento, então, cada inversor ele possui aí 5 MPPTs, ficando, então, a MPPT1 com 2 strings de 17 módulos e as outras 4, 2 strings de 16 módulos. Então, verificando aí a string de maior quantidade de módulos, a gente tem uma corrente de curto calculada de 30,75 amperes, dentro do limite aí de 32 definido para o inversor. Enquanto a tensão de circuito aberto, a gente tem uma tensão de 1.024 volts, também dentro do limite aí estabelecido pelo fabricante do inversor. Para o inversor, então, de 50 kW, a gente vai ter três inversores, cada um deles com 134 módulos. A potência de pico final ficaria em 74,37 kV. E o arranjo, no caso, ficaria dimensionado conforme a figura ao lado, né? Então, a gente teria 4 também MPPT, sendo que a MPPT 1, 2 e 3 teriam 2 strings de 17 módulos, e as 2 últimas ficariam com uma string apenas de 17 e 15 módulos. Então, de maneira análoga, a gente tem uma string de 17 módulos, que também está dentro, né, das especificações do inversor. Quanto à questão de proteção, os inversores de 50
kW/60, eles possuem, né, internamente, integrado ao inversor, proteções contra inversão de polaridade, contra curto-circuito e proteção contra sobrecorrente classe 2. Além disso, o inversor ele possui um interruptor de corrente contínua na entrada do equipamento, o que dispensa, então, o uso de uma chave seccionadora na string box. Além disso, a proteção do lado de corrente contínua do inversor, a gente implementou, sim, quadros de proteção, todavia como retaguarda, a fim de auxiliar, no caso, na manutenção e na substituição de dispositivos que seriam os DPS de corrente contínua de 1040 V60. Para o lado de corrente alternada, a gente vai ter o emprego aí de quadros de proteção com os seguintes dispositivos, né, disjuntores de 100 A para os inversores de 50 kW e disjuntores de 125 A para os de 60 kW, além de DPS aí para proteger DPS CA, né, de 385 volt e VCA. Além disso, né, a proteção geral desse sistema seria instalado junto, né, com um quadro, um barramento de cobre de 1 polegada por 3/8, que suportaria até 516 amperes. Esse disjuntor seria tripolar, caixa moldada, de 500, né, amperes. E o diagrama a gente pode observar na figura, diagrama final. Para o dimensionamento, no caso dos cabos, né, dos condutores, a gente começa pelos cabos de corrente contínua. Então, adotou-se algumas premissas iniciais, né, que séries fotovoltaicas, elas seriam instaladas em linhas elétricas enterradas a 1 metro de distância, né? E, no máximo, a distância máxima da série até o inversor fotovoltaico seria de 120 metros. Assim, né, caso a gente tenha na tabela 7 esses valores que foram utilizados, e na tabela 8 os resultados dos cálculos, né, definindo-se, então, o cabo de 6 milímetros como a bitola final. Enquanto para cabos de corrente alternada, optou-se também pela ligação dos condutores em linhas elétricas enterradas. Além disso, definiu-se também que seriam separadas essas linhas, em duas linhas, sendo os de 50 kW em uma e de 60 kW em outra linha elétrica. As premissas para o dimensionamento desses cabos encontram-se na tabela 9 e os resultados na tabela 10, onde a gente pode observar que a distância dos inversores ao quadro de junção e do quadro de junção ao quadro geral ficaria, então, em 35 milímetros para o inversor de 50 e 50 milímetros para o inversor de 60. Enquanto o condutor final, que seria do quadro geral até o transformador, a gente vai ter aí condutores de 240 milímetros. Para o aterramento dessa usina, foi considerado, então, construído um eletrodo de aterramento em volta da usina, em volta do perímetro, sendo composto aí de um anel, né, formado por cabo de cobre nu, 50 milímetros, e haste de aterramento, né. Então, dessa forma, no lado de corrente contínua, a gente pode utilizar condutores de aterramento para aterrar as partes metálicas exposto, né, do arranjo fotovoltaico, que seria uma seção mínima de 6 milímetros utilizado para ligar ao eletrodo. Enquanto o do lado de corrente alternada, a gente utilizou aí condutores de 16 milímetros para fazer essa ligação. Em relação à montagem da estrutura, os módulos estão dispostos em perfis fixos ao solo, como apresentado nessa figura. E o ângulo de instalação dos módulos em relação à superfície foi considerado 12 graus, igual à latitude do local. Para o dimensionamento da cabine primária, com relação à topologia, a Energisa Mato Grosso ela prescreve nas normas para subestação de 75 a 300 kVA, pode ser aérea ou abrigada. Como o cliente já possuía, né, a subestação de entrada, então optou-se, né, para utilizar o que ele já tinha, que seria uma subestação, uma cabine primária aérea. Com as características, a gente pode observar que a proteção e a medição, né, seriam em baixa tensão, a proteção geral para esse transformador contra a sobrecorrente, né, está localizada após a medição, e ela é composta por um disjuntor termomagnético, cuja corrente nominal é de 500 amperes. E as especificações desse disjuntor a gente pode observar na tabela 14. Quanto às características construtivas dessa subestação, a gente pode observar na figura ao lado, onde a gente tem um poste de 11 metros de altura, resistência de 1000 decanewton. O transformador, a ligação dele primária em delta e secundária em estrela aterrada. Quanto aos elementos fusíveis, a gente tem chaves do tipo C, instalados no poste de derivação da entrada da subestação, e os elos fusíveis, conforme a norma, para o transformador de 300 kVA, que é o nosso caso, a gente vai ter de 5H. Quanto ao aterramento da subestação em si, a malha de aterramento ela vai ser constituída por hastes de aço revestida de cobre, com uma espessura mínima de 254
micrômetros, diâmetro de 16 milímetros e comprimento de 2.400 milímetros. Para subestação aérea de até 300 kVA, no caso, essa malha ela vai ser composta, então, de no mínimo 3 hastes, 3 eletrodos, hastes mais o condutor, né, interligado, né, com um cobre nu de 50 milímetros. E o sistema de geração fotovoltaica, como a gente viu anteriormente, ele tem seu aterramento independente ao da rede da subestação, né, porém ele está capitalizado com toda a instalação. Partindo agora para a parte de análise de viabilidade para esse sistema, o grupo A, a gente sabe que a viabilidade econômica para a implantação de uma usina fotovoltaica, a gente precisa avaliar, além da economia gerada com o consumo, os custos de demanda. E a gente teve com a mudança aí da resolução, né, a resolução 1000, o consumidor ele vai, a partir do momento que ele instala o sistema de geração, ter que vir a contratar a demanda de geração. Então, para a implantação dessa usina fotovoltaica de 270 kW, a gente precisa avaliar esses custos adicionais. Os dados utilizados aí para o cálculo da viabilidade consideram, então, a tarifa horária ponta de 2,10, enquanto a tarifa horária fora ponta de 0,48 centavos. Os custos de demanda ficariam, então, aí a tarifa para carga em R$30 e demanda de geração R$15. Dessa forma, os cálculos de viabilidade mostram, né, que sem o sistema, essa unidade ela vai apresentar um custo mensal de R$33 mil, enquanto com a implementação do sistema, esse custo passa para R$7.600. E então é uma economia aí acima de 77%. Quanto aos custos, né, que o cliente teria no investimento com a aquisição, a gente tem aí R$1.196.000, considerando aí toda a parte de projeto, execução e aquisição do sistema. Com relação à tabela 16, ela apresenta, então, quais foram as taxas e os percentuais de reajuste utilizados para o cálculo do fluxo de caixa. A tabela de reajuste, a tabela da taxa, a taxa de reajuste, no caso, apresentada aqui, foi utilizada tanto para o preço de energia quanto a valores monetários em 5%. A taxa de diminuição de eficiência dos módulos, que seria o valor encontrado em datasheet do módulo, ficou em 0,55%. Taxa mínima de atratividade, 8%. E, por fim, 1% no caso para o custo de manutenção e operação. O fluxo de caixa, a gente pode, então, a partir disso, realizar os devidos cálculos, né? No primeiro ano, a gente observa que o sistema ele retornará a receita no horário ponta em torno de 231 mil e no consumo 84 mil. Enquanto as despesas, a gente vai ter um total de manutenção em quase 12 mil reais e demanda de geração em 7.700 reais. Por meio desses valores, então, a gente tem o fluxo de caixa final desse investimento, onde a gente observa que começa a ficar positivo o saldo descontado a partir entre o quarto e o quinto ano. A partir, então, desse fluxo de caixa, a gente consegue fazer a análise da viabilidade final, onde a gente observa que o VPL, o valor presente líquido, ficou em 2 milhões. A taxa interna de retorno, a TIR, né, ficaria em 38,13%, sendo esse valor muito acima, né, da TMA definida em 8%, superando, então, o retorno mínimo esperado. Quanto ao payback simples, a gente tem em 3,62 anos e o payback descontado 4,31. Então, o equivalente a 4,4 anos. E o LCOS seria o custo nivelado de energia, a gente tem o valor aí de 26 centavos. Dito isso, então, tem-se como conclusão para esse trabalho a importância, no caso da análise do local, a importância também da avaliação das perdas e do correto dimensionamento para a elaboração de um projeto de mini geração fotovoltaica. Além disso, né, os clientes do grupo A, como armazém graneleiro, eles obtêm, né, benefícios muito significativos econômicos com a implantação de um sistema fotovoltaico. No caso do nosso projeto avaliado, a gente tem uma economia de acima de 77%. E, por fim, né, a questão da implementação dessa usina, ela é viável com indicadores econômicos atrativos. Então, as bibliografias utilizadas para desenvolvimento nesse trabalho. Agradeço, assim, pela atenção e me deixo à disposição para dúvidas. Maravilha. Excelente apresentação, Andréia. Tá? Se você quiser parar de compartilhar sua tela, fica à vontade. Bom, a apresentação concisa, né? Mostrou o domínio do assunto. Acho que a gente pode já passar para a segunda etapa, né? Finalizar essa primeira e iniciar a segunda. Então, convido o professor Everton para fazer seus comentários. Obrigado de novo, Everton, pelo seu tempo, tá?
E se você se sentir à vontade, no fim da sua fala, você já pode, né, dar o parecer da aprovação ou não do trabalho, tá bom? Ok, combinado. Vou compartilhando minha tela aqui, André, para ficar mais fácil da nossa conversa. Na hora que você estiver vendo, você me avisa, por favor. Tudo bem. Estou vendo. Tá, excelente. Então, muito obrigado, né, você, João Marcos, pelo convite, né, esse trabalho muito interessante também, né, uma região do Brasil que, querendo ou não, é uma das mais importantes, né, da parte de produção de grãos, né, então fico bem interessado em ler o seu trabalho. O primeiro comentário, André, em relação ao título, por exemplo, você cita aqui, né, o 402/93 relacionado à potência de módulos fotovoltaicos, certo? Sim. Ao mesmo tempo, o inversor satura essa potência, né, na potência nominal dele, né? Então, essa potência, no final das contas, ela é limitada a um valor menor, né? Sim. Não seria interessante limitar essa potência no título pelo valor que você tem de demanda contratada ou, né, a potência nominal dos inversores? Entendo. Sim, pode ser, no caso, 277 kW, né? Que seria o... Porque dois projetos com a mesma tanto de módulo instalados, só que com inversor diferente, vai ter resultados totalmente diferentes, né? Porque se a pessoa colocasse um inversor de 400 kW, né, vai dar um resultado totalmente diferente do seu trabalho, né? Exatamente. Sim, sim. Então, eu sugiro, né, você alterar se você achar interessante, junto com o João Marcos, tá? Então, só um detalhezinho pronto, depois eu vou te mandar esse texto de você dar uma olhada. É que é só no começo, quando eu estava lendo o trabalho, né, eu fiquei um pouco na dúvida, depois, ao longo da apresentação, e também fui vendo de novo as figuras, eu fui entendendo, né? Então, você tem duas unidades consumidoras que elas estão relativamente uma do lado da outra, né? Mesma área, mesma matrícula. Uhum. Então, mas no caso, são dois medidores isolados, então, independentes um do outro. Medições separadas, unidades separadas. Okay. Sim. Entendi. Por quê? Eu fiquei curioso, porque é só por questão de facilidade com a subestação de entrada? Qual que seria o objetivo de ser Eu separado? acredito que eles fizeram etapas aqui no armazém. Primeira etapa, talvez, com o transformador, e aí, conforme a necessidade ali foi aumentando, eles foram ampliando o armazém, tanto é que futuramente eles pretendem ampliar mais ainda ali. O sistema até, inclusive, foi colocado bem próximo à estrada, devido a deixar uma área ali que eles gostariam de fazer uma ampliação. Então, provavelmente, vão instalar mais uma subestação aí futuramente. E aí, pela condição ali, a Energisa, ela permite, né, até 300 a gente manter separado. Então, ela até então não pediu unificação ainda das subestações. Mas pode ser que, dependendo ali do interesse deles, seria mais interessante fazer talvez a medição em alta, não sei, unificar. Vai do interesse deles, e a concessionária, ela permite. Então, até então... Um outro ponto de curiosidade também é quando você discutiu esse projeto inicialmente com eles, né? Você chegou a propor a possibilidade, às vezes, ficar metade em um trafo e metade no outro trafo, ou não? Não, então a premissa que a gente tomou seria pela distância mesmo. Ali a gente teria, por conta de ter no meio entre as duas unidades consumidoras o armazém, a gente teria que fazer uma ligação ali por volta, e aí ficaria um pouco distante para fazer essa conexão. E aí optou-se por custo mesmo, o cliente ligar somente um transformador, no caso, seria a unidade consumidora número 1. Então, esses pontos aqui são relativamente ao trafo. Sim, onde se encontra, exatamente. Eu não tinha entendido isso, não. Dependendo, se você puder puxar uma setinha aqui, escrever trafo 2, trafo 1, né? Porque eu não tinha entendido que era o trafo, não. Tá, não, ok, então. Então, agora ficou bem mais claro, né? Porque eu imaginei que, por exemplo, os trafos poderiam estar na entrada aqui do silo, né? E um do lado do outro, né? Mas não, então estão fisicamente bem diferentes um do outro, né? Tá, sim, então... tanto é que a entrada desse alimentador, ele passa aqui na frente de uma rodovia, então a derivação, no caso, a entrada do segundo transformador vem da rodovia, e na estrada rural, os postes, no caso, a entrada fica pela estrada, então eles são separados ali. Ok. Olhando a conta do cliente aqui também, por exemplo, das demandas contratadas, ele está, todos os meses aqui, está estourando um pouquinho, né? Todos os meses não, né? Alguns meses do ano está estourando a demanda, né? E ele pensa em aumentar isso um pouco, já que tem um transformador de 300? Sim, essa avaliação, ela foi feita quando foi, na verdade, o levantamento agora, eles entraram com pedido de contrato, faz uns 6 meses já, com a correção dessa demanda, sim, foi... Uma delas a gente aumentou a demanda e a outra a gente reduziu um pouco, porque daí a gente fez a avaliação, porque como o armazém ele está em pessoa jurídica, a gente não conseguiu sazonalidade, acaba que a demanda, a gente tem o custo ali da demanda não consumida, né?
Então, para não mexer muito nisso, a gente estudou, avaliou ali o que seria mais interessante, e aí fez uma alteração, mas foi bem pequeno o ajuste mesmo ali das demandas. Sim, era pouca coisa mesmo. Isso. Tá. Um outro ponto, né? Você comentou, né? Tratando-se de uma propriedade que possui uma área livre em seu pátio, né? E também analisando pela imagem que você colocou aqui para a gente aqui, deixa eu ver aqui novamente, com certeza poeira vai ser algo assim dos maiores problemas aqui, né? Na nossa região aqui a gente tem muito problema para quando a gente vai instalar aqui, lugar que seca café, sabe? Na época do ano que gera muita palhazinha, muita impregna mesmo na placa fotovoltaica, mesmo, e aí é algo que a gente tenta evitar ao máximo de ficar perto, sabe? Neste caso aqui, o tipo de grão que você trabalha aqui, você acha que só 5% de perdas vai ser isso mesmo? Eu não, sendo muito sincera, eu não fiz uma avaliação em cima de um software, né? Eu defini ali os valores de perdas em cima do que eu já tenho de experiência da análise do que eu acompanho, né, de outros sistemas já em operação. A gente sempre conversa muito com o cliente sobre a importância da limpeza. Então, realizar essas limpezas aí, no caso, aqui no Mato Grosso, a gente tem bem definida a época de seca e de chuva. Aqui chove muito agora, de outubro até março. Então, tem bastante chuva. O restante do ano é muita seca, né? Então, a gente orienta bastante a limpeza regular para poder ter uma geração boa. Então, eu defini em 5% que foi o estimado. Mas, realmente, depois que eu estava avaliando, eu pensei, gente, será que o ideal é a gente realizar um estudo, né? Ver em software mesmo, como é que a gente consegue entrar com essas premissas de sujidade, porque realmente foi algo pela experiência que eu já tenho de outros sistemas. Ok. Tá. Aqui eu só sugiro aqui, depois eu fui tentando entender que você tá. Porque às vezes você coloca X, tem hora que você coloca ponto, tá vendo? Aí gera uma confusão. Então eu sugiro você manter um padrão, né? Porque tem hora que, né, dá umas confusões aqui. Eu fui vendo aqui, agora você põe tudo ponto, tá vendo? Parece uma data, né? 12 dos 17, tipo assim, mas não é, né? Então. Foi até uma pontuação que o João colocou, e aí eu fui corrigindo para ponto, e aí depois talvez tenha passado ali em cima, mas eu corrijo. Tá. Então, só padronizar isso aí tudo. Tá. Aqui entrando na cabine primária, então um pouco das dúvidas agora já está claro na minha cabeça já, né, que é questão da cabine, né, que eu até perguntei assim, a empresa já tem uma subestação, certo? Você vai colocar outro trafo? Tipo assim, isso aí eu fiquei um pouco na dúvida também, né, então no caso você vai utilizar o mesmo trafo que a empresa já tem, né, e você vai fazer algumas adaptações, né, eu não sei se ficou claro aqui, quais adaptações você vai ter que fazer nessa cabine dele? Então, lá por ser uma medição em baixa tensão, o 300 kVA, ele tem essa característica na Energisa Mato Grosso, né? Ele não tem a necessidade de fazer uma alteração ali, porque ele já tem um sistema de 500, no caso da medição, de 500 ampere, um disjuntor, né? Proteção. E aí, no caso, a gente não faria nenhuma alteração física nele, não foi feita. Não precisaria entrar com proteção, né? Ou, inclusive, a norma não permite que a gente altere o disjuntor, né? Não faça nenhuma alteração. Então, não foi modificado, só foi realmente implementado, no caso, o quadro de proteção de baixa tensão, nosso disjuntor geral, interligado, no caso, com o quadro aí, no caso, da subestação, né? Mas, por exemplo, né, desse tipo de subestação, se você ultrapassar a demanda de geração, ele não consegue saber? Não. Na verdade, perdão, o medidor reconhece, ele é parametrizado, correção, ele é, sim, parametrizado para reconhecer tanto a potência de entrada, né, no caso, acessante, tanto da concessionária para o acessante, quanto do acessante para a concessionária. O medidor reconhesse essa potência. Tá, mas ele não aciona a proteção para desligar, caso você ultrapasse 5%? Não tem esse dispositivo, né? No caso, a gente vai ter só em medições aí acima de 300 kVA, no caso, esse desarme, né, do disjuntor. Tá, interessante, eu não sabia disso, não. Para o caso aí desse sistema, como a demanda deles é 230 da carga, o armazém, hoje ele já está em operação, né? A faixa que ele atinge individualmente ali, os inversores, como eles estão, ele não passa ali de 200 ele não chega a passar 200, na verdade, o sistema deles não tem 270, eu dimensionei um pouquinho acima na minha análise, no meu estudo, lá hoje em campo são 2 inversores de 110, tá? Então, eu fiz uma análise um pouquinho diferente, que seria algo que
que eu apresentaria para o cliente, caso ele tivesse interesse em fazer investimento, mas na época dimensionou-se um pouco a menos, foi vendido em 220. Então, hoje, o faturamento deles varia em torno disso, 210, 215, a demanda medida. Então, está abaixo da demanda carga, então o custo deles ali é bem pouco para a demanda, né? Tá bom, entendi. Aqui na demanda de carga, eu entendi que você falou, né, para poder chegar nesse número, né, de 77%, mas esse valor você não considerou lá na viabilidade econômica, não, né? Demanda carga, sim, foi somado os 7 mil com os 614. Porque, por exemplo, a demanda carga você pagaria independente de ter o fotovoltaico ou não, né? Sim, exatamente. Por isso que o total é 7 mil, tá 7 mil, eu não estou enxergando aqui direito. Mais de 7 mil ali o valor, né? 7.620, que seria o da... Não, eu falo, não, tudo bem, aqui sim para poder fazer quanto que o cliente conseguiria reduzir na conta de energia, né? Tudo bem, aqui está certo. Eu estou perguntando lá na viabilidade econômica, na hora que você entra com a coluna de demanda, você só considerou demanda de geração para o projeto fotovoltaico, né? Eu creio que não, professor, eu tenho que verificar lá agora melhor para te confirmar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, despesa com demanda, 7.746 por ano, né? Isso. Então, seria a demanda final, né? Total, que seria mais a carga e a geração, correto? deixa eu pensar aqui, ó. Vamos pegar o calculador aqui, ó. 7.746 dividido por 12, então daria 645, 645 por mês, né? E o seu custo aqui da demanda, se eu não me engano... Não, entendi agora o que você quer dizer. Esse valor é mensal, 7 mil. Entendi agora. Isso. E lá na tabela seria o valor anual, né? Tá. 614. É 614, né? Que é basicamente parecido com isso aqui, né? 645, né? Sim. Tá, então, lá você só considerou demanda de geração, então, tá certo. É isso mesmo. Tá. Aqui, alguns pontos que eu levantei aqui, que, por exemplo, igual eu chamei atenção aqui, eu falei, pô, será que só 1%, né? 1% de 1 milhão, né? Se for isso, vai dar em torno aí de 10 mil por ano, né? Falei, será que 10 mil por ano para limpar esses módulos várias vezes, que vai ser necessário devido à sujeira, né? Será que não é pouco? Não, né? Então, assim, eu fiquei pensando, talvez, ser um pouco mais conservador, às vezes aumentar isso aqui para uns 3%, né? Que eu não tenho ideia quanto que custa a mão de obra aí em Mato Grosso, mas eu acho que pelo tanto de placa, né, pelo trabalho, né, deslocamento, tudo, né, eu acho que 10 mil por ano, eu acho que é pouco. Hoje aqui você encontra de 5 até, vamos por aí, eles cobram por módulo, né, o mínimo que eu já achei foi R$5 por módulo aí para usinas maiores, então, entendi. Avaliar novamente esse percentual, né, fazer uma avaliação do cálculo. Talvez um pouco mais alto, né, só para ser mais conservador, vamos falar assim, né. Aqui eu acredito que, eu não sei a versão que você pegou dessa tabela aqui, eu não sei porque, por exemplo, aqui tá dobrado o reajuste aqui, tá vendo? Observe que nesse primeiro ano aumenta 4 centavos, depois aumenta 3, 2, tá vendo? Que aqui tá aumentando 10%, né? Porque eu tinha uma versão antiga da planilha que ela tava com esse negócio errado mesmo, tava dobrando aqui, sabe? Então não subiria tanto no primeiro ano, sabe? Subiria um pouco menos, né? E, consequentemente, espalha que os outros anos estão certo o reajuste, mas estão certo em cima da base 49. Depois, se você puder dar uma olhada, né, esse reajuste aqui tem que ser elevado a 1. E tinha uma versão da planilha que estava elevada a 2. Okay. Aí você só confere esse coisa, qualquer coisa você me avisa, eu posso conferir também na sua planilha. A mesma coisa aqui, tá vendo? Né, tá elevado, você vê que sobe aqui quase 21 centavos, depois sobe só 12, tá vendo? E aqui tá ao quadrado, tá elevado a 2. E na despesa de manutenção, por exemplo, eu fiz até a conta aqui antes da defesa aqui para ver, por exemplo, você passou no primeiro ano, né, de 11 mil para 12.024, né? Então, R$60 de diferença que dá 0,5%. Então, o seu reajuste anual de manutenção, ele ficou com 0,5%, tem que ser 5%, né, que você considerou. Então, também dá então vai piorar um pouco os seus números, mas nada absurdo, né? Só para evitar que propague, né? Então, pode ser uma versão antiga da planilha, mas ela é bem fácil de corrigir também, caso, né? Então, tá 0,5% aqui. Ok.
Não, beleza, então é corrigir esses pequenos detalhes aqui, não tem nada demais, né? Então, assim, eu acho que agora ficou bem mais claro, né? E eu sugiro, talvez, né, no final aqui do seu resultado aqui, talvez, pode ser até no capítulo anterior aqui, talvez você coloque aquela imagem que você postou na apresentação, que tem a usina já, entendeu? Acho que Sim. fica legal você concluir mostrando que é um projeto que foi realizado, por mais que às vezes não foi exatamente igual está aqui, né? Mas eu acho interessante você mostrar, né? Valorizando ainda mais seu trabalho, tá? Então, assim, nas minhas considerações finais aqui, João Marcos, já deliberando aqui, né, não tem dúvida nenhuma, né, que a Andréia apresentou um excelente trabalho, né, e estou muito satisfeito com a conclusão, né, e voto aqui pela aprovação do trabalho dela. Maravilha. Então, obrigado, Everton, pelos comentários, né, pelo parecer. A gente pode oficializar, então, a Andréia, né, como a nossa nova especialista do curso de pós-graduação aí em Sistemas Fotovoltaicos pela UFV. Então, meus parabéns, viu, André? Obrigada, professor. Com relação à parte técnica, eu acho que a Andréia respondeu bem as perguntas, né? O Everton tem um olhar clínico na parte de viabilidade, então nós vamos, né, com certeza, corrigir esses pontos que ele bem observou, né? Outro ponto que eu anotei aqui, só para fomentar a discussão, é que hoje as subestações aéreas na CEMIG, né, com proteção em BT, né, em baixa tensão, ela pede para trocar aquele disjuntor termomagnético original por um disjuntor com bobina de trip, né? E aí você coloca um relé de proteção, tá, em baixa tensão, é o mesmo relé, na verdade, né? E aí você implementa as funções, por exemplo, 32, 67 nesse relé, né? E aí assim que essas, né, tem que ter os TCs, né, e o TP não é necessário, mas assim que você viola uma dessas funções, você dá um comando para o disjuntor de baixa tensão abrir. Então, eu acho que as concessionárias, né, no futuro próximo, inclusive a Energisa, né, no caso da Andréia, vão começar a adotar esse sistema aí para essas subestações aéreas, né. Então, eu acho que vai ser uma tendência aí nos próximos anos, né, essas funções de proteção também em baixa tensão e não só com o disjuntor termomagnético. Sim. Bom, inclusive, na norma está bem especificado que não pode trocar o disjuntor com o disjuntor que né, precisa de um comando de trip. Lá está bem especificado. E eu não, já faz alguns anos que está assim, né? Eu não sei se as próximas, né, revisões eles vão incluir essa alteração. É uma discussão bem interessante aqui para nós, né? Porque acaba sendo um risco, né? Risco para a concessionária. Então. Exatamente, é. E aí você só tem uma função de sobrecorrente, né? Termomagnética ainda, que ela vai operar dentro de uma faixa. Quando você tem um relé de proteção, não. Você passou daquela curva ali, o relé vai mandar abrir, né? Então você tem muito mais precisão também. Não, maravilha. Bom, eu também gosto, né, agora mais do ponto de vista profissional, pessoal, né, fazer alguns breves comentários, né, sobre esse período de orientação. Então, o mérito é totalmente da Andréia, tá? Ela tomou todas as decisões sozinha sobre o TCC, e todas foram muito assertivas, no meu ponto de vista, né, mostrou muita capacidade, muita autossuficiência, tá? Eu praticamente fiz trabalho de revisor, então foi muito fácil, assim, falando como orientador, orientá-la, né. Então, parabenizo, André, pelo trabalho de excelência, né? E a gente espera que você saia do curso satisfeita, né? E deseja sempre muito sucesso aí nos seus próximos passos, viu? As portas estão abertas. Obrigada. Não, foi um período assim, eu fui viajar mês passado e fiquei 20 dias fora. Então, em outubro, eu acelerei tudo que eu podia de escrita. Só que eu falei, não vou mandar nada para o João agora, porque não está concluído, né? Vou mandar um trem pela metade, ainda faltava ali a parte de análise de viabilidade e da cabine. Aí, quando eu retornei da viagem ali em setembro, em dia 18, eu voltei, eu peguei novamente e fui organizando, né? Então, realmente foi um período bem corrido, mas deu tudo certo. E eu fiquei bem feliz, assim, com o resultado. Era algo que eu já, né, quando eu pensei, eu falei, eu quero fazer isso, e deu conforme eu gostaria de ter feito, né? A parte ali do que o professor Everton colocou ali da viabilidade econômica foi algo que realmente eu não consegui debruçar em cima. Fiz o cálculo em cima das tabelas, né, e fui só escrevendo o texto e organizando o material. Então, eu agradeço, acho que a Universidade de Viçosa foi muito legal, né, fazer parte do grupo aí de vocês de especialização. Sempre foi uma vontade pessoal. Eu tinha, quando eu terminei a faculdade, que tem um ano e 2 meses que eu formei, fazer uma especialização ou até um mestrado, né? Não pude ir para o mestrado, mas quem sabe futuramente a gente não dá um olhar novamente aí para o estado de Minas Gerais, que a gente sabe que tem universidades muito boas. E eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de estudar junto com vocês. Muito obrigada. Maravilha. As portas estão abertas aí. Eu acho que eu posso falar isso em nome dos professores do curso. Obrigada. Acho que a gente pode terminar, então, Everton, essa terceira e última etapa, né? Então, agradeço aí pela parceria de sempre, Everton, nas bancas. Né? Parabenizo novamente a Andréia, né, pela aprovação, muito merecido. Um ótimo dia de trabalho para todos.
Obrigada. Tchau, tchau. Então, tá bom.